Boa noite, meus amigos, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Hoje a gente vai falar um pouco mais sobre essa história aí da segunda instância, sobre as pessoas que estão jogando contra o Brasil, o que nós, como cidadãos brasileiros, podemos fazer para tentar reverter essa história. Então eu já peço a você para curtir, comentar e compartilhar, porque dessa forma esta mensagem, que se você concordar, obviamente, poderá chegar a mais pessoas e talvez nós consigamos mudar o rumo desse país. E é claro que eu vou ficar eternamente grato a vocês se vocês fizerem isso, beleza? Muito obrigado, vamos lá. Quando o julgamento no STF sobre a revogação da prisão em segunda instância estava para ser discutido novamente, começaram a sair diversos números mostrando quantos prisioneiros estão presos de fato em segunda instância. Pessoas que já foram condenadas em segunda instância e estão aí compondo o sistema carcerário brasileiro. Os números que estavam aparecendo aí eram entre 150 e 200 mil prisioneiros. A maioria aí estava falando que era em torno de 190 mil prisioneiros. Então todo mundo já começou a ficar louco. Meu Deus do céu! Vamos soltar 190 mil presos, entre eles as coisas mais absurdas do mundo, homicidas, etc, etc, etc. Mas logo a mídia tratou de amenizar essa situação e falar que não é bem assim. Não é que vão ser todos eles soltos, porque tem gente que está presa em segunda instância, mas está com prisão preventiva, prisão cautelar, então essas pessoas não vão poder ser soltas. Não é dessas pessoas que a gente está falando. Então esse número caiu drasticamente para um número que a mídia adora ficar replicando por aí, que é algo em torno de 5 mil prisioneiros que podem se beneficiar dessa decisão do STF. Como a gente não dá credibilidade alguma aqui para a grande mídia, o que a gente tem que ter em mente é: qualquer prisioneiro que já tiver sido condenado em segunda instância e não tem uma medida cautelar contra ele, ele não está em prisão preventiva, prisão temporária, ele apenas foi preso porque foi condenado em segunda instância e foi para a cadeia. Qualquer prisioneiro que se encaixe nessas condições pode requisitar a um juiz para responder o resto do seu processo em liberdade, qualquer um deles. Um especialista, daqueles que os esquerdistas adoram ouvir, para tentar forçar o argumento deles em você, ele disse o seguinte, abre aspas: todos os advogados de réus presos, não em última instância, fatalmente vão peticionar os juízes de execução para que os clientes sejam liberados da cadeia. Ou seja, todo mundo que entrou nessas condições que eu falei aqui para vocês, condenados em segunda instância e que não estão sob medida cautelar, vão poder pedir para responderem o resto do processo em liberdade. E ele continua: agora, isso não é automático, isso é uma orientação que o STF está dando, e caso a caso, os juízes responsáveis é que vão avaliar se é pertinente ou não a liberdade desses camaradas. Ou seja, você sabe, eu sei, como a situação da justiça brasileira funciona. Agora que a gente está vendo um pouquinho de luz. 10 anos atrás, a gente jamais iria ver políticos poderosos como esses que foram presos aí, Sérgio Cabral, Eduardo Cunha, Lula. A gente jamais veria esses camaradas atrás das grades. As coisas começaram a mudar, mas é óbvio que ainda tem muita patifaria ali dentro. Então o cara ele foi enfático aqui na matéria que eu acabei de ler para vocês. Cada juiz vai julgar se o caso é pertinente ou não. Vou dar apenas um pequeno exemplo para vocês. Está previsto na Constituição que se você for associado ao tráfico de drogas, você fica preso até o final do processo por causa da medida preventiva, por causa da prisão preventiva. Você oferece um risco para a sociedade, então mesmo que você não tenha sido condenado até a última instância, que você ainda tenha recursos, você fica preso preventivamente para você não causar mais nenhum dano e as investigações poderem correr normalmente. Está lá na Constituição, associação ao tráfico de drogas. E os especialistas, os grandes especialistas, estão dizendo que o Renan da Penha, que é um camarada que já foi condenado em segunda instância por associação ao tráfico de drogas, eles estão dizendo que esse camarada pode pedir um recurso para poder sair depois dessa decisão do STF. E você acha que o Renan da Penha é o único caso? Vocês lembram daquele médico que era especialista em medidas reprodutivas para mulheres, ajudar as mulheres a terem mais filhos? Roger Abdelmassi, alguma coisa assim o nome dele, está escrito aí na tela. Vocês lembram do caso desse camarada que ele foi preso, ele está condenado a 180 anos de prisão, mais de 180 anos, porque durante 10 anos ele foi acusado de violentar sexualmente mais de 30 mulheres, 37 mulheres para ser mais preciso. Você sabia que esse camarada também, esse médico, ele pediu há 2 anos atrás
para poder responder ao resto do seu processo em casa. Ele foi para a prisão domiciliar. Recentemente, ele acabou de ser revogado, voltou para a cadeia, porque o motivo que ele havia alegado é de que a saúde dele estava muito debilitada e ele precisava se tratar em casa. Aí depois veio outro juiz lá e decidiu que agora ele pode se tratar na cadeia. Você percebe que a decisão é de cada um dos juízes, cada juiz interpreta as coisas de uma maneira. O que acontece se agora aparecer um juiz e decidir que o médico que violentou as mulheres pode ser solto até o final do seu processo, assim como o Lula foi solto também? Quem é que garante a você, cidadão brasileiro que paga os seus impostos e está refém de toda essa situação? Quem é que garante para você, meu amigo, de que isso não vai acontecer com esse médico? De que ele não será solto até responder à última instância, até que o último recurso se acabe, né? Decisão do nosso maravilhoso STF. E diante de toda essa correria, nesse processo jurídico aí, a gente começa a ver cada vez mais os inimigos do Brasil. Como vocês estão vendo nesse vídeo que eu estou mostrando aí para vocês, esse caso do médico violentador, o risco que a população brasileira corre dele ser solto, que eu tenho certeza que nenhum brasileiro de bem iria querer isso. Você acha que a dona Globo noticiou isso nas suas páginas de internet, por exemplo? Você acha que eles comentaram isso nos seus programas jornalísticos? Por que eles não comentaram sobre isso? Essa matéria que eu estou lendo para vocês saiu no SBT. Por que a Globo não fala sobre isso? Por que a Globo não explica, quando noticia esses 5 mil presos aí, por que ele não notifica como foi feito esse cálculo? Quem fez esse cálculo? Por que está todo mundo replicando sempre esse mesmo número? Em torno de 5 mil presos poderão ser ajudados e babá. E você acha que a Globo é a nossa única inimiga? Nós temos pessoas aí que a gente pensou estar ao nosso lado, mas nunca estiveram ao nosso lado. Vocês estão vendo aí na tela o tweet do Felipe Moura Brasil, que ele colocou hoje mesmo. Ele disse o seguinte: brasileiros defensores da prisão em segunda instância foram às ruas no sábado, dia 9, sem que o núcleo bolsonarista tenha se mobilizado em prol da manifestação, já que o camarada Toffoli podia não gostar. O que ele está querendo dizer aqui é de que os eleitores, as pessoas que foram às ruas, não são eleitores do Bolsonaro. Ele está querendo dizer aqui que existe uma cúpula bolsonarista dando a entender que aquelas denúncias que foram feitas, por exemplo, pelo Alexandre Frota lá na CPI, de que elas são verdadeiras, de que existem realmente grupos coordenados, meu Deus do céu, os chamados bolsonaristas, dando ênfase a todo um discurso que a esquerda usa, de que o Bolsonaro só venceu por causa dessas milícias digitais. A gente está num momento completamente delicado, onde a gente precisa apoiar o governo Bolsonaro para que ele tome medidas contra essa patifaria que foi a decisão do STF na prisão em segunda instância. E o que o camarada do Felipe Moura Brasil decide me comentar aqui? Sem que o núcleo bolsonarista tenha se mobilizado. Então aquelas pessoas que foram às ruas não eram eleitores do Bolsonaro? Não votaram no presidente Bolsonaro? E você acha que o Felipe Moura Brasil também foi o único, junto com a Rede Globo? É óbvio que não. Tem muitos outros ainda, mas eu vou citar só mais um aqui para vocês. Dona Joyce Hasselmann, eu nem vou chamar ela de Peppa Pig, porque ela entrou aos prantos lá no Congresso Nacional, né? Porque ela não aguentou uma pequena zoeirinha, meu Deus do céu. Ela muda de lado e já começa a se vitimizar, igualzinho os esquerdistas. Mas tudo bem, vamos chamar ela de Joyce Hasselmann. Ela escreveu o seguinte: Lula está solto, mas ainda é condenado. Pô, bacana. Ele voltará para a cadeia, a não ser que os atuais poderosos consigam um novo acordo para livrar o petista em troca da salvação de um pescoço amado. Vocês perceberam o que ela escreveu aqui? O Lula vai voltar para a cadeia, a não ser que os atuais poderosos, dando uma ideia de que o Bolsonaro está no poder, então é ele que decide o que vai fazer. A gente nunca viu um Congresso Nacional dar tantas pernadas num presidente, mas beleza. O Bolsonaro é o atual poderoso, vamos deixar passar essa. Os atuais poderosos consigam novo acordo para levar o petista, também entrando naquela narrativa, aquela mesma narrativa que o Nando Moura usou, que o Caio Coppola usou, e de que a esquerda adora ouvir os ditos de direita falando, de que existia um acordo com o Supremo Tribunal Federal para poder livrar o Flávio Bolsonaro
da investigação do COAF, porque na verdade Flávio Bolsonaro é corrupto e babá. Novamente, estamos em um momento delicado, precisamos de uma maneira de conseguir conter os avanços do STF, que nada mais é que um membro do Foro de São Paulo, mas está causando muito estrago. Eu sei que a gente atacar o STF não vai atacar a raiz do problema, mas preventivamente é o STF que nos está causando muitos problemas. E daí, o que a senhorita Joyce Hasselmann decide fazer? Ela dá coro a uma narrativa esquerdista. Então nós temos aí diversas vertentes atacando o presidente Bolsonaro e nos fazendo de idiota. E diante de toda essa patifaria contra o governo Bolsonaro, a minha sugestão, que eu acho que a maior parte do povo brasileiro, principalmente os eleitores do Bolsonaro, deveriam se unir para resolver esse problema, é a revogação da PEC da Bengala. Apenas um pequeno resumo. Hoje, os ministros do STF se aposentam compulsoriamente com 75 anos. Até o final do mandato do Bolsonaro, tá passando um avião aí, não sei se vocês estão ouvindo. Até o final do mandato do Bolsonaro, 2 ministros do STF irão se aposentar. Se eu não me engano, é a Rosa Weber e o Celso de Mello, alguma coisa assim. Com a revogação da PEC da Bengala, que vai diminuir de 75 para 70 anos a aposentadoria compulsória desses canalhas, mais 2 ministros poderão ser aposentados compulsoriamente. Isso significa que o presidente Bolsonaro, ainda neste mandato, indicaria 4 novos ministros. Por quanto que a gente perdeu essa decisão aí do STF da segunda instância? Foi 6-5, vocês se recordam disso, por causa de um voto. A gente não venceu. E os 4 ministros que eu estou falando para vocês que vão se aposentar caso a PEC da Bengala seja revogada, os 4 votaram contra a prisão em segunda instância. Celso de Mello, Lewandowski, o outro Mello lá, o Ricardo de Mello, sei lá, e a Rosa Weber. Os 4 votaram a favor, ou melhor, contra a prisão em segunda instância. Então vocês entendem que a nossa intenção não é tirar os ministros do STF de lá, tirar todo esse autoritarismo que o STF está fazendo. Que melhor maneira que a gente pode ter de aprovar uma medida que vai tirar 4 de uma vez? 2 já vão sair, aí a gente adiciona mais 2 ainda. Será que o processo de impeachment e uma CPI da Lava Toga realmente seriam as melhores escolhas? Eu ainda acho que o impeachment é a pior de todas. A gente vai gastar um tempo desnecessário para tirar apenas um. E a gente tem uma medida que a gente pode tirar 4. Meu Deus do céu! Será que ninguém está vendo isso? Então, essa é a mensagem de hoje, meus amigos. Essas são as minhas considerações novamente para esse assunto. Peço que você compartilhe esse vídeo. Peço que você repasse essa mensagem da PEC da Bengala, porque, sinceramente, eu não sei por que as pessoas não estão discutindo sobre isso. Bolsonaro vai poder indicar 4 novos ministros, todos eles aos moldes de Sérgio Moro e quem sabe até o próprio Sérgio Moro. Olha só que maravilha, meus amigos. O que a gente está esperando? Por esse vídeo é isso. Vocês fiquem com Deus e até mais.